Bom, gente, boa noite. Hoje a gente tem aqui a nossa aula de revisão referente ao conteúdo do módulo 2 da disciplina de instrumentos de representação temática da informação 1. Nós estamos aí avançando com o conteúdo, né? Já se encerrou, na verdade, o módulo ali de CDD. A gente vai fazer uma revisão que é importante para a gente compreender algumas coisas do módulo seguinte, né? Que é o módulo de CDU. Porque um sistema foi base para a criação do outro. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse fechamento mesmo, né, da nossa compreensão em CDD para podermos avançar. Na verdade, a partir de amanhã, dia 2, já está previsto ali de acordo com o nosso cronograma, para a gente poder seguir para o módulo já referente ao sistema CDU, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aí do sistema CDD. Eu pedi a vocês para darem uma vasculhada, né, para acessarem aí o WebDIWI, como forma de pegar um pouco mais de prática, né? Tinha uma atividade prevista aí a respeito do sistema do DIWI, então era bem importante essa navegação, esse vínculo aqui com os assuntos, com a distribuição das classes no sistema, e óbvio também que isso nos dá uma condição de compreender aquela teorização mais ampla, né, a respeito ali dos sistemas de classificação. Então, com a navegação, a gente consegue ter essa compreensão do quesito mesmo teórico, né? Porque como a gente falou ali até esse momento da disciplina, a classificação ela é teoria, mas ela também é prática. É uma área de estudo, né? Existe pesquisa, produção científica a respeito, mas ela também é uma área que se sustenta em uma perspectiva aplicada, desenvolvimento de organizações dos documentos por assunto, tá? Então, a gente vai fazer hoje uma explanação que a Hadria preparou. Hadria, você está em condições aí de fala? Sim, vou ligar minha câmera aqui. Maravilha. E aí a Hadria trouxe aqui um material para a gente poder iniciar. Eu vou fazer a projeção. Estávamos aí com receio que a Hadria estava lá numa região que estava chovendo, a internet oscilando. A minha também aqui está um pouco oscilando, mas vamos ver o que a gente consegue. Eu não sei se vocês estão em região também que está chovendo, pessoal. E se oscilar também a nossa rede aqui, vocês sinalizem aí, por favor. Bom, Hadria, eu vou colocar então aqui a tela, e aí você vai me avisando para a gente poder ir perpassando cada slide seu, tá? Deixa eu pôr em tela cheia. Bom, gente, eu preparei esse material de como entender a CDD e eu deixei o meu e-mail embaixo para, caso vocês precisarem realmente qualquer dúvida, pode entrar em contato. Eu sou bem receptiva, qualquer horário a gente marca para atendimento. E eu trouxe isso coloquei até uma piada ali de desmistificando a CDD, né? Porque às vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças. Pode passar, por favor. No primeiro, eu trouxe alguns fatos e curiosidades que eu acho importante da gente saber, né? Então, a primeira publicação foi realizada em 1876 pelo Dewey. Quando eu estava auxiliando uma aluna, eu até expliquei para ela que quando a gente for pensar na CDD e na CDU, a gente precisa pensar no contexto histórico também da sua criação. Então, o Dewey, ele é um homem ali que veio da Europa, ele era homem, branco, então o sistema vai ser construído de acordo com aquela vivência dele ali, né? Então, quando a gente estava auxiliando no exercício, a gente acaba encontrando algumas classes de línguas da Europa que não encaixam, eles colocam como outras línguas, né? Então, a gente tem que pensar no tempo e na pessoa que ajudou a criar. É um dos sistemas de classificação mais utilizados no mundo. E o WebDIWI, que é o online, ele foi lançado em 1993. Ele possui diversas traduções, mas, infelizmente, a gente não tem em português. Então, é a motivação perfeita para aprender um novo idioma no curso, na graduação, que já não é fácil, né? Mas vem para ser uma força ali. Então, se alguém tiver tido a experiência de manusear
fisicamente, a CDD sabe que ela é dividida em 4 volumes, então são 4 calhamaços gigantes. Eu não trouxe foto, infelizmente, mas eu poderia ter colocado, qualquer coisa pesquisar. Então, o volume 1, ele é dividido o volume é Introdução e Tabelas Auxiliares. O volume 2 vai da classe 000 a 599 e o volume 3 vai da 600 a 999. Já o volume 4 é o índice relativo e manual, ou seja, o volume 4 ele é aquela forma da gente pesquisar mesmo. Então, quando a gente vai para a forma de fazer a classificação, a gente consulta o volume 4 que auxilia em qual volume a gente deve ir. Eu trouxe as classes gerais e eu pensei em trazer também uma dica, né, de aluno para aluno, que quando eu fui estudar para um concurso, eu precisava saber sobre a CDD. E eu queria saber as classes para fazer a prova de cor, né? Tipo assim, eu pelo menos ter uma noção. Então, uma formazinha que eu usei para memorizar foi justamente generalidades, que é geral, que seria a primeira. E aí nisso eu pensei, é uma forma minha de memorizar, né? Se ajudar vocês. Para pensar na filosofia, eu pensei que o homem surge e ele pensa em quem ele é. Então, a primeira seria a filosofia, quem eu sou. E aí, a partir do momento que ele pensa quem eu sou, ele busca saber da onde ele veio, que surge a religião, que é o 200. A partir disso, do quem eu sou e da onde eu vim, vem a convivência com o outro. E aí surge as ciências sociais. A partir do momento que você convive com o outro, você precisa comunicar, e aí vem as línguas. A partir do momento que surgem as línguas, surgem as descobertas, e aí vem as ciências. A partir das descobertas, os avanços, a tecnologia. Por fazer tecnologia, a gente faz arte, e a partir da arte surge diversas formas, né? Pintura, escrita, e aí surge a literatura. E ao deixar o registro, registrado ali a literatura, surge a história e a geografia. Então foi essa linha de raciocínio que eu usei para quando vocês estiverem fazendo concurso, alguma coisa, às vezes pode cair questões assim, né, das classes gerais. Eu lembro que na minha prova, inclusive, caiu, que era sobre a 300, e eu seguindo essa linha de raciocínio, eu consegui lembrar na hora da prova ali do sufoco. Então, as tabelas auxiliares, elas vão ser utilizadas quando houver necessidade de especificar a notação. Ou seja, quando você encontrar um assunto principal e houver a necessidade de complementar, as tabelas serão necessárias. Um dos exemplos é quando surge um assunto geral, uma classe que a gente denomina crua, né? Então, por exemplo, política social. Você vai achar ela na classe principal, na classe geral. Só que se o seu assunto for política social no Brasil, você vai precisar utilizar a tabela auxiliar para complementar essa notação, esse assunto ali que veio cru, entende? Então, as tabelas auxiliares vêm para isso, para auxiliar a especificar bastante o assunto, para ele ficar bem redondo na biblioteca, a anotação, no caso. Então, a tabela auxiliar 1, ela é utilizada em todas as classes e serve como subdivisões padrões. Aí eu trouxe um print do WebGIL, que eu tirei da tabela 1. Então, a gente vê que a tabela 1 ela vem com filosofia e teoria, miscelânea, dicionários, enciclopédias, tópicos especiais, grupos de pessoa. Então, essa vai ser uma forma padrão, né? Quando for para especificar sobre a obra ali, sobre o material. Já a tabela 2, ela é utilizada em todas as classes também e serve para áreas geográficas, períodos históricos e pessoas. Então, justamente no exemplo que eu dei, por exemplo, políticas sociais no Brasil, a tabela auxiliar viria a ser utilizada, né? Então, a gente vai encontrar ali onde o Brasil iria se encaixar, iria utilizar a notação, iria complementar a nossa notação.
Já a tabela 3, ela é utilizada exclusivamente na classe 800, que é a literatura. Justamente pela classe da literatura ser tão extensa, foi repartido em 3 partes a tabela auxiliar 3. Então, a gente tem a T3A, que são subdivisões para obras sobre apenas um autor. Então, quando a obra traz apenas um autor, a gente tem essas subdivisões para ser utilizada e ela vai servir ali naquela função. Já a 3B, elas são subdivisões para obras de ou sobre mais de um autor. Então, quando tiver mais, a gente vai ter essa especificação diferente ali da 3A. A 3B vem para trazer mais de um autor. Já a 3C, ela é uma notação adicional para arte e literatura, que seria aquela forma de contemplar o assunto em si, literatura. Então, vai trazer literatura sobre grupos de pessoa, história, geografia, tratamento de geográfico, né? E também tem as partes gerais. Já a tabela auxiliar 4, ela é utilizada exclusivamente na classe 400 e no auxílio para línguas individuais e de família. Eu peço perdão que eu esqueci de tirar a última parte, e de família de línguas, né? Então, quando você lembra que o 400 é sobre línguas, então a tabela auxiliar 4 vai vir para complementar essa classe geral. Então, vai vir quase no geralzão, os nomes parecem iguais, né? Filosofia e teoria, miscelânea, mas cada um tem sua especificidade. Então, ela serve para propósitos diferentes. A tabela auxiliar 5, ela é utilizada para grupos raciais, étnicos e nacionais. Então, eu compreendo que ela é utilizada para todas as classes quando se trata de grupos raciais, étnicos e nacionais. Então, ali foi exatamente o exemplo que eu dei, né? Quando você entrar na tabela 5, você vai ter europeus e pessoas que descendem da Europa, e no outro tópico abaixo etnias específicas e grupos nacionais. Então, entra todo o resto fora a Europa. E é justamente essa forma da gente entender, né, a criação da CDD e ver de onde ela surgiu. Já a tabela 6, ela é utilizada no auxílio para línguas em geral. Então, ela é bem parecida com a tabela 4, só que a tabela 4 é específica para a classe 400. Já a tabela auxiliar 6, ela vai englobar todas as outras classes gerais que tiverem outras especificações, outras demandas. E, novamente, como eu havia ressaltado ali na tabela anterior, a gente percebe que outras linguagens engloba todas as outras linguagens que não descendem da Europa, né? Então, ou indo-europeias. Então, tem essa parte do pensamento crítico em relação ao sistema. Eu trouxe também como entrar no WebGL, que o primeiro passo é justamente pesquisar o WebGL no navegador. E aí, quando eu fui pesquisar, eu percebi que tinha 2 nomes iguais da mesmo site. E para não causar dúvidas, sempre vai ser o primeiro que tiver escrito que é o acesso web para CDD. O segundo encaminha para um site que não tem nada a ver com o intuito do WebGL, né? Mesmo sendo do mesmo local. Então, para não causar essa dúvida, eu decidi trazer. Já no terceiro passo é realizar o login. Então, eu trouxe novamente pelo nome, você vai colocar aqueles números. E a senha vai ser o DIWI, e eu também esqueci de arrumar 008A. Eu vou arrumar depois, posteriormente, e encaminho o slide certo para vocês, para deixar salvo. Porque, às vezes, quando eu estava com dúvida, até no meu estágio, quando eu entrei, eu já não fazia mais a matéria, eu peguei a senha e o login que eu tinha deixado salvo da matéria e entrava lá e dava uma olhada. Então, é sempre bom ter o acesso, né? Deixar salvo.
e como navegar no sistema. Então eu trouxe bem detalhadinho, eu acho que pode passar, essa é a página principal quando você faz o login, mas ali em cima a gente vai realizar a pesquisa do termo em inglês, e embaixo vai ter realizar a pesquisa avançada do termo. Já nessa parte, a main classes significa as classes gerais e a tables significa tabelas auxiliares, que foi a que eu apresentei. Ali embaixo tem o manual, a introdução, o glossário, que seriam as outras partes que contemplam os outros volumes físicos, né, os físicos. Então, eles trouxeram para o site também. Sim, vai estar disponível. Eu fiz para vocês consultarem depois. E além disso, quando você clica nas setinhas, elas abrem mais subdivisões de um determinado número. Então, nós temos o 541, que é esse termo, acho que eu não consigo traduzir, mas... Física, química. Isso. Química, física. Quando a gente clica na setinha, passa o mouse por cima da setinha, vê que abre outras subdivisões do 541, que envolve química física, né? Então, física química. Então, existe essa mais especificidade para o seu assunto. Tem que ser totalmente específico quando a gente vai classificar, dependendo do intuito da biblioteca. E abaixo quando a gente clica num negócio, vem os notes. E as notas podem vir com recomendações de uso e muitas vezes instruções de acrescentar o número. Então, vamos supor que você entra num assunto que você tem certeza que vai ser, só que a notes, você sabe que você está indo nesse erro, e aí ele deixa lá embaixo, se você está procurando este assunto, você vai na classe tal. E aí ele deixa o hiperlink. Então, quando você clica no hiperlink, você já é encaminhado para a classe que eles estão ali recomendando. Além disso, eu tentei dar um exemplo, mas eu não achei, que às vezes as notas pedem para acrescentar o número 0 na anotação. Então, se você for utilizar esse número na sua anotação, é preciso acrescentar o 0 se acontecer isso e isso. Então, são recomendações das notas. Acho que esse é o último, né? Na próxima eu deixei as referências e eu vou disponibilizar. Eu acredito que eu fiz as alterações dos slides, mas eu acho que essa versão não foi a modificada. Porque eu tinha conferido. Mas Tranquilo. Aí você altera a questãozinha da senha de acesso e das referências, eu deixo na sala também para o pessoal poder estudar. É um material importante, gente. A Hadria trouxe questões aqui de acesso ali para a gente poder relembrar e também da estrutura das tabelas, porque vejam vocês que a CDD é um conteúdo bem vasto, né? Na verdade, até seria bom que a gente tivesse uma disciplina só para CDD, uma disciplina só para CDU, né? Com um tempo a mais aí para a gente poder trabalhar com essas especificidades de cada tabela aí, né? De cada código. Isso geralmente a gente discute também na graduação ali presencial, né? Da necessidade de ter aí um espaço mesmo, uma carga horária a mais para essa condição. Mas, enfim, não tendo, né, a gente segue aí com os dois sistemas condensados numa disciplina só, né? Então, assim, bacana a fala que a Hadria trouxe, porque a gente consegue perceber algumas nuances relativas aos sistemas, e especificamente considerando aqui a nossa revisão hoje da CDD, relativa a essa tabela do Dewey, né? Então, já começo reforçando o que ela mencionou ali, que é essa historicidade do sistema, tá? E aí, pessoal, lá na sala, né, vocês viram que tem conteúdos complementares disponíveis ali para vocês poderem estudar sobre a CDD. É um cuidado, assim, de que esses materiais possam servir ao propósito explicativo de cada tabela auxiliar, né, conforme vocês conseguiram acompanhar nesse módulo, mas também alguns
itens assim para vocês poderem estudar mais atentamente as características do sistema e mesmo um pouco do histórico dele, tá? Então, eu peço até a vocês que observem durante cada aula que foi colocada ali, aula gravada, ou mesmo slide de conteúdo, observem também as referências que estão ao final, né? Que são mencionadas durante a apresentação ou que estão ali no final desses materiais da sala, porque vocês vão ter condição de acessar para fazer leitura complementar. Por que a importância disso? Né? Para que vocês compreendam o contexto mais amplo que envolve os sistemas de classificação. E mais do que isso, né, se vocês forem retomar ali a leitura do texto base da nossa disciplina, vão perceber que existe uma divisão, mostrada ali uma unidade inteira, que é a unidade 2, todo um caminho que os sistemas de classificação percorreram, e aí no caso do texto base até, a gente tem um esqueminha, eu vou até projetar minha tela aqui de novo para poder mostrar para vocês. No texto base, se vocês tiverem já chegado na leitura nesse ponto, vocês vão visualizar que tem aqui, ó, um apanhado, né, desses sistemas. Esse aqui está na página 61, e aí ele mostra, na verdade, os sistemas de classificação que antecedem até a classificação na sua forma bibliográfica, né? E mais abaixo aqui, a gente vai ver também no texto base um pouco desse histórico, demonstrando os sistemas que surgiram até chegar nos que tiveram uma permanência maior, né? Então, por exemplo, o sistema do Brown, o sistema da Library of Congress, a própria classificação decimal universal, a CDU. Então, assim, vejam as datas, né? Vejam esses períodos, vejam o caminho que foi percorrido até hoje a gente ter condição de ter isso aqui, né? Que é um acervo em bibliotecas com classificações, né? Com divisões por assunto, considerando esse sistema. E aí, no caso dos que a gente tem o costume de ler um pouco mais, de aprofundar no estudo, a gente pode considerar aqui o Dewey, portanto, como uma pessoa que foi realmente pioneira, né? Que veja, nos idos de 1876, ele cria a CDD. Um pouco antes, na verdade, se a gente for considerar, né? Por quê? Porque teve ali um trabalho de estudo, né? Para que ele pudesse estruturar esse sistema, esse modelo de organização do conhecimento. Vejam aí, pessoal, por volta de 1873, então ele começa, 1876 ele publica a primeira edição, que era uma edição curta, tinha 40 e poucas páginas, era uma edição bem tímida. E depois o sistema vai ganhando forma. O Dewey, aliás, gente, vou até falar isso, que geralmente também eu falo com os alunos do presencial, o Dewey era um garoto, né? Ele era um estudante de biblioteconomia e ele estava ali com uma preocupação de organizar o acervo da biblioteca que ele trabalhava. Que a gente não tinha, como vocês puderam ver também nas aulas, no texto base, a gente não tinha um esquema ali de organização que contemplasse possibilidade decimal, de números, para separar esses acervos. Como que era feita essa classificação, essa organização? Era chamada localização fixa, tá? E com isso eu quero dizer, pessoal, que à medida que a gente acessa um acervo, né, naquela ocasião, a gente tem, enfim, a alocação dessas obras em um lugar fixo, específico. Então, imagine vocês um espaço, um ambiente de biblioteca em que você tinha ali, olha, acervo de literatura, tá? Em tal andar, em tal coluna ali. O acervo, sei lá, histórico, tá? Em outro ponto do prédio. Isso era uma localização fixa, tá? Dificultava muito a expansão do acervo, dificultava muito ali esse manuseio das obras e, obviamente, também a localização delas. Então, a grande sacada do Dewey, nos idos de 1800, foi trazer um sistema com proposta de organização decimal e, a partir dessa organização, a gente condiciona o arranjo das obras por assunto, separadas por símbolos numéricos, tá? Numéricos na sua forma decimal. Então, aí, nossa, 1800 é uma data, assim, é um período bastante longínquo, né? E pensar que a gente tinha muitas demandas por organização nas bibliotecas já nesse momento, né? Mas, assim, ele é retratado como um certo pioneiro, assim, contribuidor para a área, principalmente por conta disso, né, de ter atribuído essa forma de organização por assunto via números decimais. E se vocês forem observar e voltar ao Web Dewey, vocês vão considerar ali o quê? Hierarquias, né? A gente tem assunto maior, assunto menor, assuntos vinculados a esse
mediano e assim sucessivamente, tá? Então, essa questão da data, do período de desenvolvimento, nos ajuda a perceber o quão importante foi e digamos que ele abriu portas para outros, né? Então, você tem o Cater na sequência, né, com a classificação expansiva, tem aqui o sistema da Library of Congress, que é uma das maiores bibliotecas do planeta, ela criou um sistema próprio, né? Tem aqui a CDU, tem aqui o sistema do Brown, tem a Column Classification, a classificação de 2 pontos, né, do Ranganathan, e tem também a classificação de Bliss. Então, são pessoas que contribuíram com propostas para que a gente pudesse organizar os acervos por números decimais, tá? Todos eles, com exceção da library aqui, pessoas, né? Profissionais, colegas do nosso campo, que trouxeram essa contribuição para as bibliotecas. Mas, assim, no texto base, esse histórico é um dos elementos apenas, a gente tem muitos outros, tá? Então, quem ainda não chegou na leitura nesse momento, avance, e aqueles que já leram, é interessante também vocês terem a prática de revisar, procurar voltar ali nesses pontos em que a CDD é caracterizada, porque isso vai ajudar vocês a compreenderem melhor ali a dinâmica mesmo do uso das tabelas, né? Porque a proposta do Dewey também, ela foi tendo agregados, né? O sistema surgiu de forma mais tímida, simplória, como eu falei, e depois ele foi tendo suas atualizações. E esse é um ponto que a gente também precisa pensar, pessoal, porque como sistemas universais, tá? Não são sistemas perfeitos. A tentativa da CDD, em suas classes ali, é de organizar todos os conhecimentos, né? Mas a gente tem assuntos que não estão previstos. A gente tem assuntos que não estão ali contemplados. Tem áreas do conhecimento que são mais desenvolvidas que outras. Então, pensem vocês que é uma proposta, tá, de organização, de arranjo do saber por assunto, mas tem campos que a gente não conseguiu avançar muito. E aí, quando você for a CDD e não encontrar um assunto, ou às vezes não encontrar desdobramento, é muito comum, tá? Gera uma certa frustração, digamos assim. A Hadria pode até falar aí por nossos colegas da Bíblia, né, que estão no dia a dia classificando, ela que está lá fazendo estágio na área já, porque às vezes dá uma frustração você ter um assunto, ter um tema, vai ao sistema e não encontra. Ou às vezes encontra, mas encontra de forma muito generalista, né? Não encontra uma divisão melhor. Mas é comum acontecer, tá? Pensem que a CDD também não está, enfim, livre desses erros, dessas problemáticas. E até puxando o gancho aqui, é importante a gente pensar enquanto esquema de organização do conhecimento por assunto, né, que tem uma proposição ali de assuntos, de temas em níveis hierárquicos, como nós vimos. Alguns assuntos serão mais subdivididos que outros, alguns são inexistentes, mas existe uma tratativa também para atualização. Vocês puderam ver ali no conteúdo da disciplina até aqui que acontece por meio de comitês, né? Então, assim, quando vocês acessam o WebDewey, por exemplo, vocês vão ver ali um inventário, né, um arranjo dessas classes aí do conhecimento, conforme previstos ali pelo esquema do Dewey, e vocês têm condição de acessar também, gente, o órgão ali que é o detentor dos direitos, né? Eu vou até colocar aqui para vocês, porque, assim, o Dewey, depois, né, de seu falecimento, ele não tinha mesmo ali uma certeza ainda durante o seu período de vida que o sistema permaneceria. Mas depois do seu falecimento, o que ficou aí? Ficou um sistema para ser atualizado, e aí a gente tem, né, um detentor, né, uma empresa que hoje move aí a CDD, é responsável por acompanhar as atualizações e etc. Então, procurem também acessar depois aí, para vocês poderem ver essas atualizações, esses detalhes aí sobre o sistema, tá? Tem alguns pontos, né, que até eles deixam disponibilizados aqui para quem quiser cadastrar, para quem quiser receber ali o mailing com informações, enfim. Então, deem uma vasculhada aí que vocês vão encontrar bastante coisa interessante aí nessa estrutura, tá? A gente precisa pesquisar, a gente precisa atualizar os nossos conhecimentos no sistema, e uma das formas é acompanhando essas informações que eles disponibilizam. Então, a gente tem os comitês, né, essa empresa que gerencia o sistema, ela acaba coordenando os trabalhos e o pessoal tem trabalhado aí na atualização dos assuntos, mas isso é um pouco moroso, porque não se trata só de incluir ou excluir assuntos, né, gente? Na verdade, você está falando ali de um arranjo do conhecimento e que ele vai ter implicações em vários âmbitos.
Então, cada assunto que é acrescentado, cada assunto que é retirado, né, ele acaba tendo ali um enlace, digamos assim, em toda a estrutura do sistema. É uma área que às vezes está desenvolvida lá em generalidades, você precisa retirar, enxugar, condensar e amarrar isso com uma outra, né? A Hadria mostrou aqui na aula, inclusive, aquele panorama ali sobre o manuseio do WebGIL, né, e a condição de vocês enxergarem notas de escopo e tal, orientações, digamos assim, para uso do sistema, e ali você percebe que, em alguns casos, essas notas não são tão desenvolvidas, tá? Tanto os assuntos não estão totalmente desdobrados, como as notinhas também de acesso a ele, né? Mas a gente tenta trabalhar com o que está disponível. E aí outro ponto também, né, que eu gostaria que depois vocês se atentassem ali, vasculhando com atenção o texto base novamente, é a forma como esses sistemas de classificação que aconteceram ali de forma consoante ao Dewey, foram também seguindo uma perspectiva de arranjo. Alguns deles vocês percebem que não foi especificamente só por número, por classificação numérica, alguns utilizaram de base também de letras do alfabeto, uma base alfabética, tá? Mas em grande parte a tentativa era muito semelhante ao Dewey. Cada assunto que era colocado no sistema ser representado por uma letra do alfabeto ou por uma classe de números, tá? Isso é um padrão. No caso da CDD, sempre por números, e a gente também pôde perceber até aqui que a gente tem uma base ali de 3 em 3 números, né? Então, nós havíamos falado isso na aula de revisão 1. Então, você tem lá, por exemplo, a classe do direito, no 340. Se você tiver que especificar alguma coisa ali, você vai detalhando esse número. Então, às vezes, você vai ter números aí de 3, 4, 6 algarismos, tá? Quanto mais algarismos você tiver, mais assuntos agregados você tem nessa conjuntura de representação, tá? Em termos também da CDD, além do aspecto aí do criador, né, da forma estrutural, só para a gente poder fixar que é um sistema que tem existência física, sim, tá? Ele é publicado fisicamente, em grandes livros, tá? Em grandes volumes, e aí quem tiver a oportunidade, pessoal, quem estiver aqui em Goiânia, região, ou mesmo aí na sua cidade, na sua localidade, vocês conseguirem acessar a biblioteca local, conseguirem ir a uma biblioteca universitária, principalmente, é possível que vocês encontrem os volumes impressos da CDD. Então, seria uma forma de vocês terem contato com o sistema impresso, o sistema físico. Procurem fazer isso, se possível, tá? Quem estiver por aqui, é possível acessar a Biblioteca Central. A gente tem ali alguns volumes, e aí vocês visualizam 4 grandes livros com esses assuntos, com essas classes colocadas ali para o uso do classificador. Agora, para a disciplina, a gente foi aí ao uso do WebGIL e do sistema online, tá? Mas é importante que vocês procurem ter esse contato com a CDD para revisar um pouquinho do que vocês viram no WebGIL e muda um pouco a dinâmica, porque lá na CDD impressa, você tem essa lógica que a Hadria mostrou. Você vai pegar lá o índice, pensem no índice como um livro mesmo em que os assuntos estão descritos, e aí você pesquisa no índice o assunto, sei lá, eu quero classificar um assunto como química, né, que foi o exemplo que ela trouxe ali. Aí você vai buscar química, no caso em inglês, né, no índice do sistema, e ao vasculhar o índice, ele vai te dar um número de classificação para um assunto química. E aí você vai ser direcionado. E aí tem, né, um outro volume que traz as classes do sistema, os assuntos, em que você consegue procurar esse número para química e consegue classificar, tá? Então, assim, para chegar até o assunto, primeiro você parte de um índice impresso que traz ali a lista desses assuntos. Na medida em que ele te indica, é que você vai às tabelas para poder fazer essa conferência. E por que as tabelas? Porque o sistema, ele faz ali o direcionamento, mas ele não me dá condições assim assertivas de entender que aquele é um número de classificação. Eu preciso consultar, conferir as notas, ver se não tem ali uma remissiva, que às vezes acontece, né? Uma remissiva para você acabar se direcionando para outro lugar. Então, quando isso acontece, às vezes vai estar lá 540, ver também classe tal, tá? Então, isso é uma remissiva. Aí você percebe, fazendo esse manuseio da CDD, que às vezes não é o 540 propriamente que vai te atender, mas um número que foi colocado como remissiva na tabela. Então, sempre manusear e entender essas orientações que a tabela traz. Agora, aqui no WebGIL, deixa eu compartilhar com vocês,
Eu vi que alguns de vocês fizeram lá a atividade final, e aí vocês já estão mais versados aqui nessa estrutura, tá? Quem não fez, e mesmo quem fez, né, para poder praticar mais, qual que é a lógica? Só para a gente revisar. A gente tem aqui a estrutura do sistema, existe um campo de busca para que eu possa recuperar esses assuntos, tá? E além do campo de busca, eu tenho condição de fazer também a navegação aqui pelo conjunto de classes principais do sistema, tá? Que estão aqui na primeira linha. Além desses, eu tenho as tabelas, que a Hadria também trouxe aí na aula expositiva, né, de revisão, aqui no início. Então, eu consigo fazer esse acesso navegando, clicando aqui nas classes de assunto, para eu poder conferir e utilizar ali na minha classificação. É importante também, como ela disse, que vocês se atentem aqui para vasculhar um pouquinho do que tem em termos do manual, da introdução aqui do sistema. Existe um glossário também da CDD e tem uma listinha também que explica um pouquinho da descontinuidade de alguns assuntos, tá? Então, acessem para vocês poderem, assim, se acostumar com essa lógica navegável, clicando nos assuntos, mas também fazendo busca, né? Então, por exemplo, a gente tem classes aqui que vão de 0 a 900, se eu for, por exemplo, na classe 200, tá, pessoal? Vamos aqui acompanhar um pouquinho dessa navegação. Eu cliquei aqui na classe 200, tá? E aí vocês vão ver que no 200, ele tem o 210, para filosofia e teoria da religião, e tem aqui um intervalo de 220 a 290 com números para a Bíblia e religiões específicas, tá? À medida que você for clicando nesses assuntos, você vai vendo que tem subdivisões, né? Então, dentro do 220 a 290, eu tenho 220 para a Bíblia, eu tenho 230 a 280 aqui para o cristianismo, né? E tenho 290 para outras religiões. Bom, se eu quero alguma coisa aqui dentro do cristianismo, eu posso clicar aqui. Se não, posso ir no de baixo, tá? Então, é muito lógico, assim, o manuseio, tá? Cliquei ali no 290, o que o Dewey me traz em termos de outras religiões? Olha o intervalo de assuntos que estão aqui, tá? De 290 até 299. Então, por exemplo, vocês estão lá na biblioteca, classificando os livros, e aí, de repente, chega um livro lá de, não sei, judaísmo, tá? A gente consegue depreender que é a religião. Mas, ok, dentro da classe de religião, da classe 200, tem alguma subdivisão que eu posso usar? Ou eu classifico no 200? Você vai olhar, vai navegar no sistema e perceber que o 200 é muito geral. O 200 é religião como um todo. O livro não é sobre religião como um todo, o livro é sobre judaísmo, né? Uma religião, um segmento específico. Então, se é o caso, se você tem uma obra dessa em mãos, você não vai classificar no 200, você vai classificar aqui no 296, tá? Então, se o livro de vocês é sobre judaísmo, a classificação seria essa aqui, ó, 296, tá? Então, isso é um processo que a gente faz usando o WebDIL, navegando aqui pelas tabelas, né? Agora, a gente pode fazer, voltando aqui para o sistema, no início, a gente pode fazer também a busca, né? De repente, você não sabe aqui, está meio perdido com relação às classes principais, então você pode fazer a busca. Digita aqui, ó. E aí você faz a pesquisa, tá? Quando você faz a pesquisa, ele vai trazer algumas opções, ó. Os resultados estão aqui. E aí cabe a você analisar esses resultados que ele te trouxe. Porque, veja, são vários, né? Mas perceba que alguns não é especificamente judaísmo, tá? Tem um número aqui para a Cabala, tem um número aqui para a Bíblia, para o Velho Testamento. Não é isso que você quer. Então, você vai passando, vai avançando aqui, tá? E aí, conforme você for navegando nessa estrutura, você vai perceber que tem um número aqui para judaísmo, que é esse número que a gente utilizou para classificar, tá? Então, veja, fizemos um processo de inferência, né, de pesquisa aqui do assunto no campo de busca, que é uma opção, mas a gente pode ir também pela navegação nas tabelas, tá? A gente está avançando para outro módulo do nosso conteúdo, mas assim, pessoal, procurem seguir estudando o CDD, que tem muita coisa, tá? Eu sei que vocês estão com outras disciplinas e tal, mas procurem seguir vasculhando aqui para vocês se familiarizarem mais e mais, né? A senha continua disponível,
como a Hadria disse, e aí procurem estudar por ela. Se tiverem a possibilidade de ver a CDD presencial ali também, né, os volumes impressos, vai ser de grande valia, tá bom? A Bruna está perguntando se religião não estiver na tabela. A gente procura, nesses casos, Bruna, classificar no assunto mais próximo, tá? É importante a sua pergunta, porque às vezes não tem o assunto de forma específica, ou às vezes ele vai aparecer ali dentro de uma amarração conceitual que não me atende tanto. Eu me lembro que eu estagiei numa biblioteca que ela tinha muitos livros sobre empreendedorismo, sobre administração, ela tinha muitos desdobramentos nesse sentido, muita coisa relacionada a negócios, e esses assuntos nem sempre eles são contemplados devidamente no sistema. Então a gente acabou fazendo uma adaptação na época. Existe uma classe ali, depois vocês podem dar uma olhada, ela é até bem atendida na CDU, né, que é o próximo sistema, e tem umas questões também na CDD. Então a gente adaptou para utilizar essa raiz aqui, que foi o 658, tá, para esses livros. Mas veja, nem todos os assuntos estarão ali. Então, a tentativa é de classificar naquilo que é mais coerente, que é mais próximo. Bom, eu não tenho um número específico para judaísmo, mas eu tenho ali uma classe, por exemplo, para outras religiões, ou para religião. Chega próximo, né? O judaísmo é uma religião tal, aí eu classifico. Mas veja, entre classificar no 200, que é religião geral, e classificar no 296, que é a religião específica, né, que o livro está tratando ali, que seria o exemplo que eu trouxe, o judaísmo, classifique no 296, a não ser que não exista, tá? Mas se houver o assunto específico, procura usar. A Ingrid está perguntando aqui, número de uma subdivisão pode ter o mesmo número de uma tabela auxiliar? Sim, é importante também você falar isso, porque existe um recurso mnemônico, tá? Das tabelas, e aí isso foi feito até para a gente poder gravar de forma mais simples. Aí geralmente você vai olhar, algumas raízes dos números são parecidas, e às vezes existe muita semelhança entre o número de TP, como vocês viram ali, e TA, tá? Que é a tabela principal e tabela auxiliar. Então aí você vai olhar, por exemplo, se vocês forem lá no 030, vocês vão ver uma derivação lá para números de assunto relativos a material de referência, né? Dicionários, enciclopédias. E se você for à tabela auxiliar, você vai perceber que tem lá, aqui eu estou falando de tabela auxiliar 1, tá? Da CDD. Você vai ver que tem lá o hífen 03. Veja, é quase o mesmo número, que é justamente o número para dicionário, enciclopédia, enquanto auxiliar. Então, um recurso meio que mnemônico mesmo, para a gente gravar mais facilmente. CDD tem muito isso, tá? É importante você ter observado essa questão aí. E claro, né, que existe também, né, todo um arranjo que é feito para tentar facilitar a nossa associação com essas classes de assunto. Gente, uma coisa que a gente comentou por alto ali, né, eu venho falando desde a aula inaugural, né, nossa aula de revisão passada, e repito nessa, a gente não vai gravar tudo, tá? É uma estrutura muito ampla, mas a gente vai ter uma noção do sistema. À medida que a gente for classificando, fazendo essa prática acontecer, a gente vai ficando assim bem familiarizado mesmo com as classes e seus desdobramentos. Então, é muito natural você falar 34 é direito, né? A biblioteconomia está lá no 02, no 020, seus desdobramentos. O 100 é filosofia, literatura é o 800. Então, de tanto você acessar, de você manusear, você vai gravar muitos assuntos assim. E, obviamente, né, que também é um ponto que a Hadria trouxe, eu não sei se é uma intenção de vocês, vez por outra a gente tem concurso público na área, né, tem algum processo seletivo também, mesmo se vocês forem realizar estágio e tudo, comecem a estudar para ir fixando esses conteúdos e tendo essa noção, porque isso acaba caindo nas provinhas também, né? Se vocês pegarem aí, quem já estuda para concurso, vocês vão ver que cai bastante conteúdo de organização da informação, né? Principalmente coisas de catalogação, classificação, indexação, é bem amplo, assim, a exploração desses conteúdos nas provas de concurso, principalmente. Então, por isso o caminho que eu falei para vocês, para a gente sempre revisar. Estamos já em CDU, o módulo começa amanhã, o módulo 3 e tal. Não deixem a CDD de lado, né? Porque a partir da CDD se criou a CDU. E a gente também acaba conseguindo alinhar esses entendimentos nossos aí de forma mais ampla, seguindo com essa prática de revisão. A dica que eu dou, acessem com frequência o WebDIWI, como disse a nossa monitora, pesquisem conteúdo complementar desses que estão na sala,
e também das referências que estão indicadas nesses materiais, para vocês irem lendo a posteriori, né? Pessoal, outra lógica, né? Quando a gente está aqui, já fizemos um primeiro, né? Vamos fazer um outro aqui, né? Sei lá, a gente foi falar da química, vamos falar da física. A física está aqui, né, pessoal, na classe 500. Por que a física está aqui, gente? Porque o 500 é ciências, tá? Vejam aí o arranjo hierárquico e a lógica de distribuição desses assuntos. Então, a física está aqui na classe 500, que é a classe geral, que contempla, aliás, matemática, astronomia, contempla também física, vários outros assuntos. Mas a física está aqui no 530, né? E aí, no 530, a gente tem aqui o 531 para mecânica clássica, tem a mecânica dos fluidos no 532, tem todas as subdivisões dentro do 530, que é física. E aí eu tenho, enfim, condição de navegar nisso aqui para ir procurando os assuntos específicos, tá? Como a gente fez no exemplo anterior. Então, sei lá, estou aqui no 539. Veja, não é só física, aqui já é um assunto mais específico, é física moderna. E dentro dele, eu tenho o 539.01, o ponto 1, o ponto 2, o ponto 6, o ponto 7, tá bom? Então, aí, dependendo do que eu procuro classificar, eu consigo classificar no geral, que é a física, ou no secundário, né, que é física moderna aqui, ou mesmo em um assunto correlato. Sei lá, por exemplo, vai que é um livro sobre física molecular. Tem um número para isso aqui, tá? Física molecular, 539.6. Esse é um número para a gente classificar um livro sobre física molecular, tá bom? Então, assim, é física 530, mas às vezes é um assunto específico dentro da física, como esse aqui. Mesma coisa, se a gente não tiver condição de fazer a busca navegando aqui nas classes, a gente vai lá para fazer a pesquisa, tá bom? Então, tem o campo de busca, e aí vocês podem digitar aqui e fazer essa busca. E aí ele vai te trazer as opções, como a gente viu agora há pouco, e aí você analisa qual é a classe que me atende. Né? Tem algumas opções, mas veja, o livro é específico sobre física molecular. Então tá aqui, 539.6. Esse número aqui, pessoal, ele vai aparecer, né? Ele vai ser colocado na lombada do livro, ele vai ser colocado ali também no catálogo, tá? Então, vocês estão estudando o conteúdo lá da outra disciplina, de instrumentos de representação descritiva, em que vocês estudam, né, esse arcabouço relativo à representação da informação. E aí, aqui, no caso da representação temática, o nosso olhar é pontual para a representação por assunto, e a classificação é uma dessas vias. Mas, quando a gente for fazer a catalogação, né, a gente vai ter lá um metadado, a gente vai ter um campo em que a gente consegue registrar essa classificação da obra, tá? Então, é assim que a coisa vai acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque a gente fala assim, classifiquei, né? O física é o 530, eu tenho ali o física molecular no 539.6, ok, resolvi minha vida. E aí? E aí que você vai classificar isso registrando no catálogo, tá? Deixa eu fazer o compartilhamento de novo aqui, porque aí o processo final vai ser o quê? Poxa, estou com um livro aqui, tem um livro em mãos que é um livro de física molecular. Analisei essa obra. Ok, entendi o assunto. É física molecular, tem um número para isso, que é esse que a gente achou ali, 539.6. E aí, eu vou registrar isso no meu catálogo. Então, olha, aqui está o Sofia, tá? Da biblioteca. Pedi para vocês também praticarem, né? Acessem, pratiquem busca no Sofia, para vocês se tornarem mais versados também na busca de informação. E aí, mediante busca dos materiais aqui no Sofia, vocês vão encontrar as classificações, né? Fiz uma busca aqui por biblioteconomia, saiu um monte de material. Então, olha, tem um material aqui, por exemplo, um material impresso, que é sobre televisão. Veja aqui a classificação dessa obra, pessoal. É um livro sobre televisão, aspectos sociais, né? Olha a classificação aqui, 654.1. Está lá dentro da classe 6, tá? Embora aqui seja CDU, não CDD. Mas, exemplificando, e como um sistema foi baseado no outro, você vai ter muita semelhança. Está dentro da classe 600 esse livro, né? Tem um outro aqui, ó, sobre iniciação científica, né? É um evento. Está aqui classificado no 001.891, que é ali
dentro de generalidades, né, de conhecimentos gerais, e assim sucessivamente, tá? Então, esses números que são estruturados aqui, pessoal, são as classificações. É o que vocês, enquanto bibliotecários, classificadores, farão, tá? Vocês registram isso no sistema e depois as pessoas conseguem buscar essa informação e acessar esse material a partir desse endereço do livro aqui, ó, que é a classificação dele, tá? Então, todo o módulo que vocês cursaram agora, né, que vocês passaram esse tempinho se dedicando, ele foi para tentar dar esse embasamento aí para vocês compreenderem CDD, para compreenderem o sistema do Dewey. A gente passa, na sequência, a CDU, a classificação decimal universal. Segue uma lógica muito semelhante, mas tem algumas outras regras, algumas outras tabelas, né? Uma estrutura que modifica um pouquinho, tá? Mas entendam bem a base de CDD para vocês terem um conforto maior também com o conteúdo seguinte, que é CDU, né? Perguntas, sugestões, o que vocês tiveram de dúvida no manuseio, tá? Enquanto vocês digitam no chat, eu vou indicar 2 materiais para vocês, que aí, se vocês conseguirem fazer a retirada na biblioteca para ler, é válido. Se vocês conseguirem comprar para ter para vocês, mais válido ainda, tá? Esse aqui é um, né, que ele está também indicado lá na bibliografia, que é o Classificação, abordagem para estudantes de biblioteconomia. É um livro do Langrid. Não sei quanto é que tá, não sei se algum dos meninos chegou a comprar, ver recentemente, Hadra ou Antônio, mas é um livro bom, tá? Se conseguirem encontrar, muito bom para estudar para concurso, pessoal. Tem uma linguagem muito assim acessível. Tem um outro também que é muito válido, tá? E esse é mais específico sobre CDD, que é esse aqui, ó. Esse talvez vai ser um pouco mais difícil de encontrar, que é como usar a CDD. Esse aqui é um grande manual, na verdade. É um livro aí que relata muita coisa do sistema CDD na sua 22ª edição. Tem alguns exemplos, tá? Acho um material válido porque ele vai detalhando as tabelas, ele tem exemplos também de uso, e ele nos ajuda a compreender um pouquinho de como funciona essa composição com tabelas auxiliares, né? Porque como a Rádia trouxe ali no período inicial da aula, a gente tem, às vezes, os assuntos que estão distribuídos de 0 a 900, mas tem 7 tabelas auxiliares a CDD. Então, tem tabela para você colocar ali a indicação de lugar, né? Localização geográfica. Por exemplo, vai que é um material ali, como a gente falou, sobre o judaísmo, né? Nós classificamos agora há pouco o judaísmo lá no 296. Mas, de repente, judaísmo em uma localidade específica, tá? Então, por exemplo, pode ser que seja o judaísmo na Inglaterra, o judaísmo, sei lá, na Escócia, o judaísmo na Argentina. Então, dependendo desse complemento, além de utilizar aquele número, o 296, para classificar o judaísmo, a gente tem condição de trazer um auxiliar para lugar, né? Porque às vezes o livro demanda isso, tá? É judaísmo? Mas em que localidade? Aí você tem condição de usar a tabela auxiliar. E aí, até para detalhar um pouquinho disso também, né? As tabelas auxiliares que estão disponíveis lá para estudo são complementos. A gente classifica com tabelas principais, que são as grandes temáticas, os grandes assuntos do sistema, e tem essas tabelas auxiliares aí para nos ajudar nesse tipo de desenho também e especificar mais um assunto. Seja o lugar, área geográfica, seja tempo, seja forma, né? Que às vezes é judaísmo e às vezes é, sei lá, um dicionário de judaísmo, como a gente viu ali. E aí eu uso um número para judaísmo e uso um número da tabela auxiliar 1 para indicar que é um dicionário, tá? Então, é meio que somar esses 2 números e colocar juntinho, tá? A gente vai ter um desenho de tabela principal e auxiliar também em CDU, e vão surgir dúvidas, porque CDU tem muitos sinais. Na CDD, você simplesmente agrupa esses números, na CDU, a gente coloca também alguns sinais junto deles. Então, aí o detalhe é um pouco maior, certo? Mas à medida em que vocês forem avançando no conteúdo, a gente vai tirando essas dúvidas aí também, né? Bom, livros indicados, deixa eu ver. Bruno, tive dificuldade com a parte das tabelas. Estudando CDU, percebe que ela contém mais símbolos. Exato. Veja que o Bruno até exemplificou para a gente aqui, pessoal. São símbolos mesmo, tá? Às vezes você está lá na CDU, aí tem isso aqui, né? Você vai ter, pessoal, isso aqui junto dos números. De fato, isso vai aparecer lá, né? Então, assim,
Não vamos usar só os números, vamos usar também alguns símbolos, alguns sinais. Mas apesar de serem um pouco complexos no início, gente, depois a gente vai acostumando, porque cada um também é indicativo de algo assim no sistema, né? Então nos ajuda a separar o tipo de conteúdo que a gente está representando. Acaba decorando exatamente. E é manuseio, tá, pessoal? Para vocês se acostumarem mais, para vocês terem uma tranquilidade assim nesse uso, é realmente fazendo o acesso ali, vasculhando. E eu recomendo também que vocês sigam fazendo práticas, se possível até com materiais de vocês, porque ajuda muito, né? A gente tem um conteúdo muito extenso, como eu disse já na aula de abertura da disciplina, e à medida que vocês conseguirem caminhar fazendo essas práticas, por exemplo, tenta classificar os livros que vocês têm em casa, tenta classificar alguma coisa que vocês estão estudando no momento, né? Tenta classificar mesmo um livro da área, né? Se quer um livro de CDD, será que tem um número para a classificação do Dewey lá no sistema? Então, tentem praticar isso e, se possível, de forma concomitante, ir praticando isso também dentro do arranjo que a gente faz nos catálogos, tá? Tem muito software de biblioteca que é gratuito, que vocês podem baixar, podem fazer ali o cadastro de alguns livros. Isso já vai ajudar muito para vocês irem familiarizando com essa lógica de organização via classificação e catalogação, né? Bom, pessoal, acredito que seja isso, tá? A gente tem, enfim, conteúdos ali que vão avançar agora para o sistema CDU, né? E aí a gente segue acompanhando, fazendo as leituras, né? Dentro em breve a gente tem já a atividade também a respeito do sistema CDU, e aí é um sistema que vocês vão ver que tem uma amplitude grande por conta dos sinais, como foi mencionado aqui, mas é um sistema de uso também de envergadura assim, mundial, né? Os dois que vocês estão estudando aqui mais a fundo são dois dos sistemas mais utilizados aí para classificação de acervos em bibliotecas. Então, por isso também há o cuidado da gente trabalhar especificamente, pontualmente com eles, né? Antes que a gente finalize de pronto aqui, lembrá-los, né, que a gente tem aí uma oficina, né? A gente está com alguns projetos de extensão em desenvolvimento já há um tempo, e vez por outra a gente traz algum palestrante, traz algum colega para poder falar com a gente sobre alguns assuntos da área, e aí na semana que vem a gente vai ter a presença da professora Keila, que também é nossa tutora aqui no curso, né? E ela vai falar um pouquinho da vivência profissional dela enquanto classificadora, enquanto bibliotecária ali que trabalha com essa especificação aí de acervos, tá? Ela trabalhou em alguns locais em que ela atuou com o sistema de classificação adaptado, né? Atuou ali com, digamos, até assim, esse manuseio e esse tipo de distribuição, assim, conforme o contexto existente, né? Então, vai agregar a nossa compreensão aí à fala dela a respeito da classificação em bibliotecas, da vivência que ela teve, e um pouco também de condição da gente tirar dúvida de vocês a respeito, né? Esse aqui é o link para inscrição, né? A gente fez lá a divulgação, quem ainda não se inscreveu pode inscrever lá, é válido para a gente poder ter um bate-papo no dia, né, com a Keila, e também a gente vai organizar depois para encaminhar os certificados para vocês, né, de ouvinte. Então, aí vocês já ficam também com o certificado de participação, né? Vai ser na semana que vem, na quarta que vem, no dia 8, às 19 horas, tá? Vocês viram lá no material que foi divulgado, que é um cardzinho simples que a gente preparou, tem lá o horário, tem as informações sobre a inscrição, e aí quem ainda não fez pode acessar aí o link, mandar os dados, se inscrever e acompanhar no dia, tá? A gente vai fazer pelo Google Meet, então todos os inscritos vão receber o link para acessar na quarta que vem e acompanhar a palestra, tá bom? Podem divulgar também, se tiver alguma outra pessoa interessada, que é um projeto de extensão e ele está aberto à comunidade como um todo, certo? Pessoal, o que vocês têm a acrescentar? Tem alguma coisa antes da gente fechar? Ou a gente encerra por aqui? Falem comigo aí no chat. Sem questões? Então tá bom. Então a gente vai encerrando por aqui. Agradecer a vocês que conseguiram acompanhar de forma síncrona, né? Agradecer também aqui a Rádria, nossa monitora, né, pelo conteúdo
que trouxe para nós aqui acerca das tabelas, e agradecer também ao Antônio pelo suporte, né? E a gente segue aí, então, para o conteúdo agora relativo à CDU, tá, pessoal? Semana que vem espero vocês na palestra e seguimos aí com os nossos estudos. Qualquer coisa, acionem lá pelo Moodle ou pelo e-mail institucional a mim e também monitora ou tutoras, tá bom? Bom restinho de semana para vocês, tem um feriado se aproximando. Juízo, tá? Bons estudos. Obrigada a todos.